Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento da tarde e noite de hoje, para que todos nós possamos fazer uma reflexão nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Há mais de 2000 anos que Jesus vem nos alertando para nos precavermos, para orarmos e vigiarmos, para não cairmos em tentação, para não cair nas tentações de todos os lados, né? De nossa própria inferioridade, como também dos contrários. Mas, enfim, abrindo aqui o livro, Vinha de Luz, do Chiquinho de Jesus, abrindo aqui ao acaso, caiu aqui no item 87. Se você tem esse livro, Vinha de Luz, apanhe esse livro, abra no capítulo 87. Eu abri aqui ao acaso, não li ainda, vou ler pela primeira vez, junto com todos vocês. Abrindo aqui ao acaso, caiu nessa página, tem uma passagem bíblica, que aquele que tiver a Bíblia, porque o nosso grupo das 18 horas, ele é eclético, ele é ecumênico. Nosso grupo ele é essencialmente ecumênico. Não tem fronteiras, não tem barreiras, não tem... É só aquela religião. A nossa religião é uma só. É sermos adeptos da filosofia e dos fundamentos e das diretrizes do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa religião. Nesse item 87 do livro Vinha de Luz, nessa passagem bíblica está em Marcos. Então você tem a Bíblia, não é? Que no nosso grupo, como eu falei, tem católicos, tem pessoas que frequentam as sinagogas, não é? Tem pessoas da maçonaria, tem pessoas no nosso grupo, tem pessoas ateias, tem pessoas evangélicos, enfim, católicos. Então, se você tem a Bíblia, abra lá em Marcos 13:33. Marcos, capítulo 13, do versículo 33. Nesse versículo diz assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Olha as palavras apocalípticas de Jesus, que está em Marcos, né? Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Tá vendo? Vigiai e orai, porque a gente não vai saber quando vai chegar o tempo. Em cima dessas palavras de Jesus, Emmanuel, através do Chiquinho de Jesus, ele vai nos dizer o seguinte, vamos prestar atenção. Marcos, o apóstolo Marcos, né, registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Ou seja, Marcos está nos provocando uma profunda reflexão, não é? Para que a gente mobilize todos os recursos referentes à reflexão e à análise. Olha o que ele pede para a gente. Não é para ler, sabe? Não, tem que analisar, tem que estudar. Aí ele continua. Muitas vezes referimos-nos ao orai e vigiai sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É verdade. Quantas e quantas pessoas de uma infinidade de religião que ainda não entendeu o que Jesus quis dizer com orar e vigiar? Não entendeu. E agora, Emmanuel vai nos conscientizar sobre a necessidade de estudarmos a fundo o que Jesus quis dizer com orar e vigiar. Então vamos lá. Em toda a complexidade e extensão, né, da palavra. Aí ele fala, é indispensável guardar os caminhos, imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. Vou repetir.
é indispensável guardar os caminhos. Imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa visão com entendimento. Ele continua. O imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável a perfeita interpretação do texto. Então, quando Marcos fala orar e vigiai, é imprescindível, não é? A perfeita interpretação desse texto. Aí ele continua. É preciso olhar. Isto é preciso, imprescindível examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado. Então, se nós temos um patrimônio que nos foi confiado para orar e vigiar, então nós que estamos defendendo simultaneamente o patrimônio, é preciso guardar-se. Além de olhar, além de guardar, tem que olhar, ou seja, refletir. O que estamos fazendo aquilo? O que estamos vigiando aquilo? Ele continua. Sem estender a visão psicológica, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Então, quando ele fala orar e vigiar, olha quanta coisa que tem que ser feita. A pessoa tem que guardar-se, defendendo simultaneamente o patrimônio que nos foi confiado. Então, nós temos que nos guardar para defender o patrimônio que nos foi confiado. O nosso patrimônio é a nossa felicidade, é o nosso corpo físico, né? Além de guardar-se, tem que estender uma visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Tá vendo? Então, nós temos que ficar esperto, não é? Atento, para estender a nossa visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Por quê? Ou seja, a gente tem que apelar para uma visão cósmica de tudo aquilo que está acontecendo conosco. Uma visão focada no foco espírita. Visão espiritual dos acontecimentos. Ele fala, olhai o trabalho de cada dia. Então, a gente tem que olhar o trabalho de cada dia que acontece em nossas vidas. Aí ele continua, o serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas. Então, a gente tem que se fixar nas nossas relações afetivas. Como tem sido o nosso relacionamento com os familiares? Como tem sido o relacionamento dos familiares para conosco? Essa interação? Como tem sido? Como é que eu tenho procedido? Como é que eu tenho observado a reação dos meus familiares para comigo? Como é que eu estou me comportando com relação ao comportamento deles para comigo? E tudo são visão psicológica. E eu tenho que me guardar com relação a isso. Eu tenho que orar e vigiar, é isso. Aí ele continua, fixar relações afetivas, são portadoras de alvitres necessário ao vosso equilíbrio. Olha só, fixai as relações afetivas. Então, eu tenho que fixar nas relações afetivas, porque elas são portadoras de alvitres necessário ao nosso equilíbrio. Aí ele continua, fiscalizar, olha como trabalho tem que fazer nesse horário de vigiar, fiscalizar as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma.
Então, nós temos que fiscalizar as circunstâncias, observando psicologicamente, né, espiritualmente, sob uma consciência cósmica, sob uma visão cósmica, as sugestões que nos lançam ao centro da alma. Aí ele fala, na casa sentimental, reúne-se inteligências invisíveis. Olha que coisa interessante. Na nossa casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Isso é muito profundo, pessoal. Eu faço questão de repetir, porque eu preciso aprender isso. Olha, na nossa casa sentimental, reúnem-se inteligências invisíveis que permutam conosco impressões em silêncio. Coisa interessante, né? Aí ele continua. Detende-vos na apreciação do dia. Então eu tenho que me deter em apreciar, analisar, verificar, averiguar, não é? Tudo, e apreciar tudo que aconteceu comigo durante o dia, não é? Seus campos constituídos de horas e minutos são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti e ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e a orar com proveito. Então, antes de vigiar e orar, eu tenho que observar tudo o que está acontecendo comigo, cada minuto, cada segundo e cada dia. E perceber que os meus sentimentos vão interagir com todas as circunstâncias da vida, com tudo que está acontecendo comigo. E nesse sentimento meu, existem forças que estão interagindo comigo, sem que eu veja, em silêncio. Né? Por isso que ele falou aqui, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Ficou aí, para a nossa reflexão, esse ensinamento que está no livro Vinha de Luz, do nosso querido Chiquinho de Jesus. Uma boa noite para todos.